Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Geografia em Pauta. Meu nome é Roger Dalto, sou professor de Geografia e nesse canal a gente traz atualidades, traz notícias sobre a geografia, traz videoaula e hoje vamos falar um pouquinho da atualidade da semana, já que nesse sábado acordamos com uma notícia que deixou a gente impactado. São poucas informações, as informações estão chegando devagar, mas de qualquer maneira é uma notícia de impacto. A situação que aconteceu na Rússia, tá, galera? A Rússia acordou agora com um atentado que a princípio teve a autoria, né, do Estado Islâmico e que a gente está vendo o número de vítimas subir paulatinamente, hora a hora. Então não tem como a gente não falar sobre o que está acontecendo lá, já que isso interfere diretamente na geopolítica mundial. Vamos dar uma olhada aqui em duas reportagens que falam um pouco sobre isso. As notícias se sabe até o momento, nesse início de sábado, dia 23 de março de 2024, tá, galera? O que se sabe sobre o ataque deixou mais de 100 mortos na Rússia. Putin disse que os autores estão presos. Claro que essas notícias são da própria Rússia, né? A gente sabe que a Rússia ela vive um contexto bem delicado por conta da invasão ao território ucraniano. A gente não tem tantas notícias, não é tão confiável assim as notícias que vêm da Rússia, porque elas são filtradas pelo governo russo. Mas na verdade, quando a gente para pensar, é difícil você confiar nas grandes potências. Mas a Rússia, por ser uma potência nuclear e estar no centro de uma questão geopolítica global, que é essa questão da Ucrânia, merece um destaque aqui pra gente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem aqui um policial russo diante da casa de shows, conectado à shopping, que foi alvo nessa última sexta-feira, né, ontem, de um atentado. Um ataque com arma de fogo numa casa de shows na região de Moscou, capital, né, da Rússia, deixou dezenas de mortos e feridos na sexta-feira, dia 22 de março. Ao menos 133 pessoas foram mortas e mais 140 ficaram feridas. Esse número pode aumentar, tá, galera? Nas últimas horas ele aumentou significativamente. Segundo o FSB, Serviço Russo de Segurança, não há nenhum registro de brasileiros entre as vítimas. O atentado foi reivindicado por radicais islâmicos. De acordo com as informações iniciais, um grupo de ao menos 4 pessoas armadas com uniformes táticos fez disparos dentro da casa de shows Croc City House, enquanto as pessoas aguardavam a apresentação da banda de rock russa Picnic. O espaço de shows é conectado a um shopping. Gente, essas últimas semanas têm sido umas semanas bem importantes para a Rússia, né? Já que houve a reeleição para mais um mandato de Vladimir Putin e ao mesmo tempo um avanço das tropas dentro do território ucraniano. Houve por parte da Rússia, não só dela, mas também da China, o veto, uma proposição do Conselho de Segurança pelos Estados Unidos na questão da resolução do conflito em Gaza com Israel. Então, nos últimos dias, há uma movimentação política muito importante, geopolítica da Rússia, tá? Segundo o Serviço de Segurança russos, segundo eles informaram ao presidente Vladimir Putin, esses 4 homens armados foram detidos, juntos com outras 7 pessoas. Em pronunciamento nesse sábado, dia 23, Vladimir Putin anunciou que este domingo será um dia oficial de luto e prometeu punir responsáveis pelo ataque. Ele afirmou que todos os perpetradores já foram encontrados e detidos. Putin também declarou que eles tentaram escapar em direção à Ucrânia, algo que Kiev nega, e que a segurança do país foi reforçada em resposta. Chamando o episódio de sexta-feira de ato terrorista bárbaro, ele declarou que os nossos inimigos não vão nos dividir. Vídeos no local da apresentação em Krasnogor, subúrbio de Moscou, mostram pelo menos 4 pessoas atirando indiscriminadamente contra o público que gritava e tentava fugir. Segundo as investigações preliminares, os perpetradores também usaram líquido inflamável para incendiar os setores da casa de shows. Os Estados Unidos disseram que há evidências críveis de que um grupo afiliado do autodenominado EI, eu não posso nem falar muito dele aqui, senão o YouTube ele vai desmonetizar, né? Esteja por trás dos ataques. O grupo de fato reivindicou a autoria. Segundo o Osh, trata-se de uma ramificação do EI chamada de EIK ou EI Khorasan, um grupo que tenta restabelecer um califado islâmico em áreas do Afeganistão, Paquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Irã, somente na Ásia Central ali, tá, galera? Então a gente tem uma situação bem delicada. Vamos dar uma olhada também na reportagem do G1, né? Rússia prende suspeitos de ataque com 103 mortos e fala de contatos na Ucrânia. O EI diz que fazer guerra pelo Islã. Vamos dar uma olhada aqui, tá, galera? O atentado é reivindicado por um braço do grupo terrorista, que a gente já falou aqui, aconteceu nessa casa de show que a gente já falou na última sexta-feira. É o pior dos últimos 20 anos na Rússia. Segundo autoridades russas, 4 homens invadiram o local
local, enquanto a banda Piquenique se preparava para se apresentar. O Ministério Interior da Rússia disse que todos são estrangeiros, mas não havia divulgado a nacionalidade dos criminosos até a última atualização dessa reportagem. Em seu primeiro pronunciamento, Vladimir Putin afirmou que todos que participaram diretamente do ataque estão presos, tá, galera? A Ucrânia não tem a menor ligação com esse incidente. A Ucrânia trava uma guerra em grande escalada com a Rússia e resolverá isso no campo de batalha. As versões dos serviços especiais sobre a Ucrânia são absolutamente insustentáveis, declarou. Então a Ucrânia, a princípio, não tem envolvimento direto com esse atentado, tá? O EI, que reivindicou a autoria, disse no sábado que é parte de uma guerra violenta contra países que combatem o Islã. Então a gente tem aí uma situação extremamente delicada para se resolver. Acredito que nas próximas horas a gente vai ter algumas atualizações, algumas novidades sobre esse caso. E é importante que a gente, do ponto de vista político, fique atento, tá? Porque a gente não quer que uma nova rodada de atentados terroristas venha a acontecer no mundo. Mas pegou, sem dúvida nenhuma, a Rússia de surpresa. E, claro, muito provavelmente isso vai ter algum tipo de resposta, já que é comum e é esperado que o governo russo ele se prontifique a tentar dar uma resposta à população russa, tá? Como será, qual será a proporção, é isso que a gente vai ter que ver nos próximos capítulos. Capítulos dessa geopolítica delicada, que envolve a Rússia, que envolve os Estados Unidos, que envolve a própria Ucrânia, que envolve a China, a França, a Alemanha, as grandes potências mundiais e que o Brasil, de certa maneira, quer fazer parte. Lembrando aqui, galera, eu falei para vocês sobre a situação que envolve a Rússia ter vetado, junto com a China, a proposição dos Estados Unidos dentro do Conselho de Segurança da ONU. Se você quer saber por que isso aconteceu, por que um país pode vetar a proposição de outro, vou deixar aqui nos cards um link aí com um vídeo nosso que fala sobre como é o Conselho de Segurança da ONU e por que situações como essa, envolvendo 5 das grandes potências mundiais que têm poder de veto, podem fazer com que proposições importantes não sejam votadas ou não vão adiante, não cheguem a ir adiante, como por exemplo a situação na faixa de Gaza e a situação na própria Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia dentro do território ucraniano. Então a ONU ela tem um poder de atuação limitado. Isso se deve diretamente à confecção desse organismo internacional. Se você quer saber como ele funciona, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Vou fazer um outro convite. A gente está com um outro canal aqui, o canal Tempo, o canal para falar sobre o tempo, né? O Tempo em Foco. Se você quer saber sobre as atualizações do tempo, sobre as questões climáticas, previsão climática, vai lá e se inscreve lá. Aproveita para acompanhar o último vídeo que a gente fez falando sobre a situação dessa frente fria que chegou com tudo no sudeste brasileiro e a previsão do tempo, inclusive para o próximo final de semana de Páscoa. Obrigado, galera, pela audiência, pela paciência. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar aí os seus comentários sobre essa situação geopolítica, o que você pensa sobre isso, o que você acha que a Rússia vai fazer a partir desse atentado, o que você acha que vai acontecer, inclusive com a situação geopolítica da Rússia na Ucrânia. Deixa nos comentários, daqui a pouco a gente traz mais notícias e respostas aos comentários de vocês nos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima. Fui!